Muitas casas estão fazendo o projeto Obed-Edom e praticamente todas as casas estão na reta final. Estão na mensagem 11 e na mensagem 12. E todos que estão frequentando a igreja, alguns estão participando como ministros, como auxiliares, alguns abriram a sua casa como anfitriões, alguns estão frequentando, mas toda a igreja está envolvida no projeto Obed-Edom, porque o projeto Obed-Edom não é simplesmente um projeto, mas é o projeto. A Igreja Fonte de Vida Suzano é o projeto Obed-Edom. É fazer a obra de Deus, indo nas casas, levando a presença de Deus, para que haja salvação e restituição. O resto é resto. A igreja é isso. A igreja é ide e fazer discípulos. Então, nosso propósito, a igreja verdadeira, tem como propósito viver a palavra de Deus e de 2 em 2 irem e levarem as boas novas. E o projeto Obed-Edom é isso. 2 pessoas preparadas vão a uma casa e lá, durante 3 meses, uma vez por semana, há uma reunião de 1 hora. E a palavra de Deus é ministrada. Como aconteceu na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom e toda a sua casa foram abençoados e em todas as áreas. O propósito é que 2 pessoas que conheçam a palavra e tenham intimidade com Deus e principalmente amor no coração e a missão de levarem as boas novas, entrem em uma casa, uma vez por semana, uma reunião de 1 hora, são 12 semanas, 3 meses, e haja uma transformação total naquela família. Em todas as áreas. Restituição no casamento, filhos abençoados, portas de emprego, cura, libertação, novos sonhos e projetos. Só que no 2º mês, nós aqui escrevemos as cartas. E tivemos durante mais de 1 mês orando, intercedendo, subimos ao monte. O apóstolo Gerson agora na quarta-feira queimou, ele fez a última oração e queimou apresentando ao Senhor. E o projeto está indo para a reta final nas casas. E a última mensagem do projeto Obed-Edom é sobre Jó. E o livro de Jó começa muito bem, falando que Jó é um grande homem, é o homem mais rico do Oriente. Ele tem uma mulher, ele tem filhos, ele é próspero, ele é rico, ele tem muitas propriedades, muitos animais. Mas de repente o inimigo entra na sua vida. E ele perde tudo. Os seus animais morrem, os seus filhos morrem. Ele fica doente. Para piorar, os seus amigos o acusam de muitos pecados. Mas o livro de Jó começa descrevendo quem ele é. Começa dizendo Deus, falando sobre Jó, que ele é uma boa pessoa, bom, justo, temente a Deus. E fala das coisas que ele tem, que ele conquistou. E fala ainda que Jó tinha no seu coração levantar um altar por cada filho. Cada final de ciclo, de semana, de mês, ele levantava um altar para cada filho e ele falava, Senhor, caso este meu filho tenha pecado contra o Senhor, aqui está um altar e aqui está uma oferta de sacrifício pelos pecados. Perdoa os meus filhos. E ele levanta um altar para cada filho. Porque todo pai quer o melhor para o seu filho, ou eu estou enganado? E Jó, sendo um homem bom, justo e temente a Deus, Deus usa ele como um exemplo e diz, tem visto meu servo Jó? E ele era próspero, era rico, era feliz, com uma família abençoada. E ele levanta um altar para cada filho. Era um homem que sabia adorar a Deus e levantar altares. E ele levanta um altar para cada filho. Mas diga comigo, faltava um altar. O altar dele. Ele orava e pedia perdão por todos os filhos. Mas ele não levantou um altar para ele, pedindo perdão pelos seus pecados. Sabe por quê? Porque ele se achava perfeito. Tem hora que as coisas estão bem. E nós achamos que somos perfeitos. Não precisamos mais pedir perdão. Não precisamos mais orar, jejuar, fazer votos. Não precisamos mais nos humilhar. E Jó pede perdão por todos os filhos.
mas ele não pede perdão pelos seus pecados. E quem é que não tem pecado? Mas Jó achava que ele era perfeito. Eu não sei se a sua casa está tudo certo, como a de Jó. Mas quando estava tudo certo, ele se achou perfeito. Mas eu vejo também muitas casas destruídas. E a pessoa acha que está certa. Acha que está perfeito. Se está mal, é porque há uma porta, há uma brecha pela qual o inimigo entrou. Por qual porta o inimigo entrou na vida de Jó? Pelo medo, pela religiosidade, pelo sentimento de superioridade, de perfeição. Tudo estava perfeito e ele se achava perfeito. Mas hoje eu vejo muitas casas destruídas, como ficou a casa de Jó. Ele perde tudo, a sua casa é destruída, as suas plantações são destruídas, os seus filhos morrem em um acidente. Tudo está destruído, mas ele se acha perfeito. Pode ser que na sua casa tudo esteja errado. Porque o que eu tenho visto no Miguel Badra, em geral, são casamentos sendo destruídos. E o homem fala que está certo. O problema, Deus, é a mulher que o Senhor me deu. E a mulher diz, Senhor, é a serpente, é os filhos. Tudo está destruído. As famílias estão destruídas. Ou eu estou enganado? Gostaria de estar. Mas os casais estão destruídos. Tem muita mulher dizendo, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Para que você vai na igreja? Para que você é fiel? Por que você entrega o dízimo? Abandona a igreja, abandona o seu Deus, abandona a comunidade e morre. Esta foi a palavra da mulher de Jó. E Jó diz como uma louca. Não é louca, mas diz como uma louca. Eu estou enganado ou é isso que tem acontecido com os casais? Os filhos destruídos na droga, filhos nas drogas, filhos destruídos na droga, nas ruas, nas cadeias. Não há uma família no Miguel Badra que você não converse, que o filho não esteja envolvido nas drogas, que o pai não esteja envolvido nas drogas, que não tenha uma família, alguém da família preso em uma cadeia. Não há uma filha que foi abusada e hoje está com um filho no braço, sem marido e sem pai, ou eu estou enganado? Não é isso que tem acontecido? Qual das famílias aqui que não está vivendo essa realidade? Ou eu estou falando só com você, ou é com Miguel Badra, ou é com o Brasil? Porque as famílias todas estão destruídas. Problemas no casamento, filhos perdidos na prostituição, na droga, presos, meninas grávidas, homens que não assumem os seus filhos, a sua responsabilidade. Ou eu estou enganado? Tudo está se perdendo, muitos já começaram a perder emprego, alguns estão desesperados, atrás de uma porta de emprego. O Brasil chegou a hora da crise, chegou a hora do aperto. Os jovens que brincaram, as famílias que brincaram de casinha estão sofrendo, os nossos filhos estão sofrendo. Mas Jó começa o livro de Jó, falando quem ele é, sobre a sua família e a sua riqueza. E os seus altares. Altares para os outros. Os outros precisam de Deus. Eu não preciso de Deus. Mas o diabo entrou e destruiu tudo. Diga, o diabo entrou e destruiu tudo. Ou não é isso que tem acontecido? As pragas do Egito têm tomado conta do Brasil. É dengue, é um monte de coisa. Não tem uma família que não tenha alguém de cama. Não tem uma família que não tenha alguém desempregado, viciado, preso. Que não tenha uma menina sem marido e uma criança sem pai. Tudo está sendo destruído porque o diabo entrou. E Jó passa o livro todo, um livro grande, 40 e poucos capítulos, Jó se justificando. Jó questionando, os seus amigos o acusando. Jó faz mais de 80 perguntas para Deus. Por quê? Por que Deus? Por que isso? Por que isso, Deus? E Deus chega para ele, Jó, quem é você, Jó? Onde você estava quando eu criei os fundamentos do mundo e coloquei as luminárias no céu, Jó? Você não existia, você não é nada, você não estava. E você para o pó vai voltar, Jó.
Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem sou eu? Quem é você para que Deus se lembre de você e mude a sua situação e tire esse cativeiro? Jó faz muitas perguntas. Jó está indignado, revoltado. Ele é o certo, ele é o perfeito. Todo mundo está errado. Ele questiona até Deus. Deus deixa bem claro, você não é nada. Você é pó. Mas a misericórdia de Deus o alcançou. E Deus dá uma palavra para ele. Levante um altar e sacrifique. Se arrependa dos seus pecados, Jó. E Jó obedece a Deus. Tem gente aqui para obedecer a Deus hoje? Tem gente aqui que precisa obedecer a Deus hoje? E Jó obedece a Deus. Ele se arrepende, ele obedece, ele levanta um altar e queima sacrifício agora. E não é pela mulher que sobrou. Não é pelos amigos, mas é por ele. E ele levanta um só altar. E agora nesse um só altar de submissão, de humilhação, de arrependimento, de obediência, ele levanta esse altar e ele adora ao Senhor, ele sacrifica ao Senhor. E aí Deus o abençoa. Fala que Deus tirou o cativeiro de Jó. Quando ele levantou um altar e ele orou pelos seus amigos. Você quer ser restituído? Você quer que a sua família seja salva e restituída? Tem pessoas que estão hoje, há alguns anos atrás era tão bom, pastor. Há 10 anos atrás era tão bom, pastor. Se você quer salvação e restituição em todas as áreas da sua vida, faça como Jó. Levante um altar, sacrifique ao Senhor e ore pelos seus amigos. Ore pelos seus vizinhos. Fale de Deus para eles. Aí a palavra de Deus diz que tirou o cativeiro de Jó. Curou Jó. Abençoou Jó. E ele, que era o homem mais rico do Oriente, se torna o homem mais rico do mundo. Porque ele obedeceu e fez um sacrifício. Você não é obrigado a jejuar. Você não é obrigado a aceitar a salvação de Cristo. Mas uma coisa é certa, a salvação de Cristo existe. E todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você pode não crer na salvação, mas ela existe. Você pode não crer na salvação e na restituição, mas ela existe. E ela vem pela obediência, pelo altar e pelo sacrifício. Ela vem pela oração, pelos familiares e pelos amigos. Quando ele levanta o altar e ele sacrifica ao Senhor, a Bíblia diz que ele começa a orar pelos seus amigos, a sua família começa a voltar. Os seus amigos o procuram e lhe entregam muitos presentes. Quantos aqui querem receber um presente? É muito bom receber um presente, não é? E ele agora com o altar e com fogo no altar, adorando a Deus, a sua família se volta, se aproxima. A sua família precisa voltar para você. Precisa voltar para a sua casa. Eles não querem ficar com você na sua casa. Mas se tiver um altar, e se tiver oração por eles, eles vêm. E a sua casa vai ser restituída. Os seus amigos, que só estavam na hora que você tinha dinheiro, e agora que você não tem nada, ficam te acusando. Esses amigos agora voltam com presentes. E dão ouro, dão prata, dão muitos presentes a Jó. Mas tudo isso aconteceu porque ele se arrependeu, obedeceu, levantou um altar e orou pelos seus familiares e pelos seus amigos. Nós estamos terminando o projeto Obed-Edom nas casas. E a igreja é o projeto Obed-Edom. Começamos juntos, oramos juntos e estamos terminando juntos. E terminando com a mensagem de Jó, que é a oferta de sacrifício e oração pelas famílias e amigos. Se coloque de pé. Senhor meu Deus, estamos como Jó, meu Pai. Muitos estão tendo paciência como Jó, meu Pai. Mas muitos já não aguentam mais, estão sofrendo, estão angustiados. Meu Pai, eu acho que a pior dor de Jó
não foi as suas feridas, não foi as suas perdas naturais e financeiras, mas foi a perda dos seus filhos, meu Pai. Pai, não há uma família aqui que não está perdendo os seus filhos. Senhor, nós queremos restituição, meu Pai. Nós queremos salvação, meu Pai. Nós acreditamos em um Deus que ouve a oração, em um Deus que atende as orações. Atende, meu Pai, a oração. Atende, meu Pai, aquele que tem orado e clamado, que tem intercedido. Aquele que tem, meu Pai, sido fiel nas ofertas e no dízimos. Meu Pai, atende, meu Pai, aquele que tem buscado, que tem clamado, que tem jejuado. Aquele que tem chorado, meu Pai. Aquele que tem se ajoelhado e se derramado. Atende, meu Pai, a oração do pai e da mãe pela família. Restitui, meu Pai, as famílias. Meu Pai, quantos casamentos sendo desfeitos por problemas pequenos. Oh, Senhor, entra com o Teu Espírito, meu Pai. Restitui casamentos, restitui famílias. Salva, meu Pai, os nossos jovens. Liberta, meu Pai, os homens. Meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui que só pelo olhar vão continuar com os olhos altivos, arrogantes, soberbos, certos, perfeitos, continuar na miséria, meu Pai. Mas uma coisa o Senhor não vai poder fazer de mim: cobrar que eu não preguei. Tua palavra diz: vai lá e prega. Se derem ouvidos, pouparei a vida. Se não der, você está livre. Mas se o Senhor tivesse me dado essa palavra e eu não tivesse pregado, Deus ia cobrar de mim o sangue dos teus filhos. Por isso eu não tenho mais dívida nenhuma. O que Deus mandou eu fazer, eu fiz e estou fazendo. O meu jejum e o meu voto, eu vou fazer e vou cumprir, para a honra e glória do Senhor. A mensagem que eu deveria entregar, eu entreguei. A instrução sobre a oração, sobre o jejum e a caridade, eu entreguei. A convocação para se levantar um altar de humildade, de humilhação, de arrependimento, por restituição nas casas, eu estou fazendo. Se você crê ou não, é com você.